Bom, vamos falar sobre o Vasco da Gama. Essa pauta eu sei que tem muita gente aqui esperando, que foi a goleada de Vasco 1, 6 Flamengo, e tá aqui no título dessa live, o que ninguém te contou em Vasco 1, 6 Flamengo. E é um resultado pesado para a história do clássico, né? Em todos os meus anos de vida, eu nunca vi um resultado dessa magnitude no Clássico dos Milhões, que mesmo nos últimos anos, o Flamengo tendo sido o principal protagonista aí, né, sendo redundante desse clássico, em função de toda a melhoria financeira, toda a organização que foi feita, né, no Clube da Gávea, e depois diante de tantos desmandos do Vasco e administrações temerárias, o Flamengo tem sido protagonista, mas eu nunca vi uma disparidade tão grande assim no clássico como eu vi nesse ano de 2024. Mas era um resultado já esperado. A goleada de 6-1 não, a goleada de 6-1 não, mas era esperado uma goleada por parte do Flamengo, que já vem sendo construído há muitos e muitos e muitos anos. Mas falando especificamente do jogo, e depois a gente vai falar dos bastidores, de tudo que eu acredito sobre essa diferença, a gente tem os números do jogo que foram realmente um atropelo do Flamengo, né? A gente está vendo que o Flamengo teve 30 chutes, foram 18 chutes a gol contra 2 do Vasco da Gama, 74% de posse de bola, muitos mais passes, quase o triplo de passes que o Vasco deu, e uma precisão de passes que mostra um domínio impressionante, uma superioridade técnica do Flamengo, uma superioridade física. Os jogadores rubro-negros passavam como queriam pelos jogadores do Vasco, uma superioridade mental, porque o Flamengo sofre o gol de Pablo Verratti no início do jogo, que deu uma animada na torcida do Vasco, mas mesmo assim consegue colocar a tranquilidade com a bola nos pés, sabendo que é melhor do que o Vasco, e também a superioridade financeira que acaba então trazendo todos esses fatores técnico, físico e mental como uma grande diferença que o Flamengo tem para o Vasco da Gama. E aí, individualmente, as atuações de Cebolinha e Arrascaeta foram magníficas. O Cebolinha, pelo lado esquerdo, conseguiu causar um grande desconforto para a zaga do Vasco. No meio de campo, o Gerson, caindo um pouco mais pela direita, também contribuiu bastante numa dobradinha em cima do Lucas Piton, porque o Payet não conseguia recompor no esquema de 5-4-1 que foi colocado pelo Álvaro de uma maneira equivocada, ao meu ver. E também o Arrascaeta desfilando entre as linhas do Vasco a partir do gol de empate do Flamengo, que foi mais uma atuação brilhante do jogador uruguaio, que é um craque também do futebol. Impressionante como o uruguaio fez esse jogo fluir tão fácil assim. Mas a diferença, agora falando pelo lado do Vasco, é que o Vasco entrou em campo com um técnico que mostrava ter boas ideias, um treinador que foi contratado com poucos anos de experiência, ele tem apenas 5, 6 anos de experiência no futebol profissional, mas que errou completamente na escalação do início ao fim. Eu falava com amigos bem antes do jogo que o Vasco não poderia enfrentar a melhor equipe do Brasil, seja ela um rival ou não, sem primeiro volante. Ele entra em campo com a formação mais fraca fisicamente que o Vasco poderia ter no meio de campo, mais frágil, que são o Sforza e o Galdame, jogadores que não têm combate nenhum e que conseguiram ser humilhados na parte de meio de campo. Mas essa maior derrota da história do Álvaro Pacheco é uma derrota que, claro, foi construída há muitos e muitos anos. É uma derrota que o Vasco vem construindo desde pelo menos 2001, com administrações temerárias de consequências de Eurico Miranda, de Alexandre Campelo, de Roberto Dinamite, que, sendo o maior ídolo do Vasco, teve uma administração como presidente muito ruim, principalmente financeiramente, endividando ainda mais o Vasco da Gama, e mais recentemente Jorge Salgado, e para culminar a 777, a empresa norte-americana que colocou um investimento pesado no Vasco, sem qualquer tipo de gestão, estando falindo em todo o mundo, não só em termos esportivos, mas como empresa. E o Vasco entra num clássico como esse como um azarão, e o torcedor pode ficar chateado, mas os números não mentem. Nos últimos 32 jogos, o Vasco venceu 2 contra o seu maior rival. Então, essa derrota vem sendo construída há muito tempo. E, por outro lado, a equipe rubro-negra, entre erros e acertos, entre arroubos aí de arrogância de alguns dirigentes, vem disputando ano após ano, desde 2013, com a administração do Bandeira de Melo, as principais competições, vem tentando se reestruturar financeiramente, e hoje é uma grande potência, bicampeã da Libertadores, depois de 81, né, ganhou mais 2, ganhou o Brasileirão, Copa do Brasil, e isso tudo é consequência de gestões. Então,
Muita gente que acompanha e muita gente que não conhece também os meandros do Vasco da Gama pode entender que o Vasco só perdeu esse jogo por 6-1. Mas não é uma coincidência que o Vasco perde por 6-1 em 2024 e perde por 4-1, perdendo por 4-0 no primeiro tempo no Brasileirão de 2023 com técnicos diferentes. Não é coincidência que o Vasco, por exemplo, perde para o Criciúma dentro de casa por 4-0. Isso tudo é, obviamente, um resultado de pessoas que não pensaram no Vasco nos últimos anos. Isso aqui é fato, mas algumas pessoas parecem não conseguir enxergar. Qualquer clube do mundo, e como foi o Amazonas, como foram algumas, Nova Iguaçu, consegue jogar minimamente organizada, e aí falando em termos de campo-bola, contra o Flamengo. O Amazonas, por exemplo, perdeu por 1-0. Então não é um resultado normal perder por 6-1, e sim, isso entra muito na conta do novo treinador, que diz ele que não pôde escalar, por exemplo, o melhor atacante do Vasco, que era o David, por questão técnica. Me surpreende, porque se não for por uma questão contratual, é um grande absurdo ele ter entrado nessa partida sem o melhor atacante, que já não é grandes coisas. Já não teve o Adson, que se machucou durante a semana, e aí pediu para perder, colocando o Ryan de ponta direita e fazendo uma zaga exposta com o Maicon pela direita na sobra. O Léo Pelé fazendo uma partida terrível, mais uma das partidas do superestimado zagueiro do Vasco da Gama, que não conseguiu jogar bem no Bahia, não jogou bem no Fluminense, não jogou bem no São Paulo e hoje é capitão de uma maneira impressionante do Vasco da Gama. Mas a gente tem um trecho aqui, é importante a gente ouvir, o Álvaro Pacheco falando desses mesmos jogadores. Ele assumiu a culpa depois do jogo, disse que foi uma goleada que ele foi o grande culpado, só que ele diz que alguns jogadores têm a repetição de hábitos antigos, então a gente vai ouvir o que o Álvaro Pacheco falou logo após a derrota do Vasco. Com uma capacidade de controle do jogo muito focada naquilo que nós temos vindo a treinar, naquilo que tem sido as nossas referências, só que aquilo que nós estamos a construir são hábitos novos. E quando tu estás a construir hábitos novos, há hábitos antigos que, em momentos de aflição, em momentos de desilusão, como foi o caso de sofremos, nós fizemos um golo, tivemos a situação do Ryan que vi para dentro, podíamos ter feito o segundo golo, tivemos uma situação de um cruzamento em que o Verrete prensou a bola, que podíamos também feito ali o segundo golo, e até então o Flamengo ainda não tinha criado grandes oportunidades ou grandes criações do último terço, e nós estávamos muito confortáveis, como tu disseste, defensivamente, com a equipa sempre muito subida, a não permitir espaços, muito fortes no encurtamento e nos duelos. Aquilo que se deve é, quando a equipa, mas isso é normal, quando estás a criar hábitos novos, uma forma de jogar diferente, uma identidade nova, aconteceu, e isto também é algo que eu também vou ter que trabalhar com os meus jogadores, aconteceu o imprevisto, aconteceu uma situação menos positiva que foi o golo, e eles esqueceram-se daquelas referências novas e foram às referências antigas, e a equipa deixou de pensar como um todo, deixou de pensar como uma ideia coletiva e começaram a agir individualmente. E se vocês depois repararem, começaram a saltar na pressão individualmente. A equipa nunca teve capacidade posicional de andar como bloco para fechar os espaços. Começámos a permitir muito espaço ao Flamengo, e depois quando dá para mais na segunda parte, em que nós ficámos com um jogador a menos, esse espaço ficou mais evidente e deixámos de conseguir controlar o jogo. Eu acho, mais uma vez, a responsabilidade minha, pedir desculpa, mas também fazer uma pequena análise em uma parte. Os primeiros 30 minutos foram muito bons do Vasco, muito bons. Então é isto que nós temos que nos agarrar e perceber que temos que sermos capazes de prolongar esse espaço-tempo por mais tempo. Isso vai ser o meu trabalho. Pois é, mas o técnico Álvaro Pacheco, com a escalação que ele acabou colocando em campo, por exemplo, com o Payet marcando o lateral direito do Flamengo, com dois volantes sem nenhuma marcação, deixando os únicos dois de pegada, Hugo Moura e Zé Gabriel, que já não são essa Coca-Cola toda no banco de reservas, mostram um completo desconhecimento do futebol brasileiro e da importância do Vasco, pelo menos, ter disputado o Clássico. É verdade que nos primeiros 20 minutos fez sim uma boa atuação, mas perder por 6-1 acaba jogando qualquer mínima condição de jogo na lata do lixo. Carlos Alberto está comentando que 3 zagueiros mudam os técnicos, mas não muda a ideia. Praticamente todos os jogos de 2024 com os 3 zagueiros. Mas eu até entendo nesse jogo a escalação de 3 zagueiros, principalmente pelo fato de o Vasco ter enfrentado uma equipe muito poderosa ofensivamente. Mas só que você não pode colocar nos 3 zagueiros o Maicon como uma sobra pelo lado direito e centralizar o João Vitor, que é o zagueiro mais rápido. Isso aí já foi um erro na minha visão conceitual muito sério do Álvaro.
E por consequência disso, o Maicon erra individualmente, mais uma vez, e o Vasco começa aí a trajetória do terror, depois de um erro absurdo do Maicon, depois um erro coletivo de um escanteio rápido batido, que o Vasco dorme no ponto. Enfim, foi um show de horrores, e diferentemente de uma equipe forte mentalmente da equipe do Flamengo, o Vasco é muito fragilizado mentalmente, toma o gol e desmorona. Engraçado que contra o Fortaleza não aconteceu isso, o Vasco conseguiu virar uma partida difícil e se classificou para as oitavas, mas é impressionante como o Vasco da Gama consegue surpreender negativamente seu torcedor. O Gustavo tá falando aqui sobre o Medel, né, que a culpa era do Medel. O Medel tomou um gol e sem ele tomou 16. Pois é, o Medel estava vindo de um ano difícil, até mesmo eu que sou um grande fã do futebol dele no Vasco da Gama, o melhor para mim, junto com o João Vitor, os dois melhores zagueiros do elenco. O Medel estava mal sim, não sei se era questão familiar que ele tem em relação à mãe e tal, mas não pode o Medel, com todo respeito, ser banco para Maicon e para Léo Pelé. Não tem a menor condição. O Léo Pelé parece que tem uma carteirinha de passe livre para fazer as maiores besteiras que ele faz. Errou contra o Fortaleza, errou contra o Vasco, erra em clássico, erra em vários jogos e continua como titular porque é um zagueiro canhoto, porque é um zagueiro rápido. Não é justificativa para ele ser titular e o zagueiro bicampeão de Copa América, que os números mostram que com o Medel o Vasco toma um gol a cada 109 minutos, sem Medel toma um gol a cada 36 minutos, ele ser banco, né? Mas o Vasco sofre agora também com problemas de zagueiros. Para mim, eu testaria mais a formação com João Vitor e com o Medel para ver se é uma formação minimamente aceitável, mas a situação do Vasco é muito complicada e aí agora vai enfrentar um Palmeiras no Allianz Parque ou na Arena Barueri, ainda está sendo definido, talvez o segundo ou o primeiro maior clube do Brasil hoje, junto com o Flamengo, e é mais um jogo ingrato. Quinta-feira às 9h30 da noite, você está vendo aí na tela, o estádio ainda a definir, e bom, o Álvaro Pacheco, se não abrir o olho, pode inclusive até ser demitido depois desse jogo, porque o Vasco já vai precisar fazer os pontos, porque já está com a corda no pescoço, está em 13º lugar, e não há a menor perspectiva aí, a não ser a chegada do Felipe Coutinho, que também não acho que sozinho vai resolver tudo, de conseguir ter um ano minimamente exitoso. É uma situação difícil.